A Justiça Eleitoral de Volta Redonda terá um verdadeiro exército nas ruas no próximo domingo, quando os eleitores da Cidade do Aço vão às urnas para decidir o futuro político da cidade. Cerca de 700 urnas serão enviadas no sábado, a partir das 14 horas, para os locais de votação. O nosso trabalho foi árduo até chegar nesse momento. Todas as urnas estão prontas, estão inseminadas e com carga completa. Ou seja, eu quero dizer que todas elas já receberam os dados do eleitorado da cidade, a biometria de cada um, digital, fotografia dos eleitores, bem como todos os dados registrados de cada candidato, tanto para vereador quanto para prefeito. Karina, quando que essas urnas começam a ser transportadas para as sessões eleitorais? Como é que vai ser feito esse processo, essa logística? Aqui em Volta Redonda, as urnas saem em direção aos locais de votação no sábado, véspera da eleição, dia 5 de outubro. Então, a partir das 14 horas, 2 horas da tarde, as urnas saem daqui em direção aos 72 locais de votação da cidade. Esses 72 locais foram distribuídos em 18 rotas de entrega. Em cada uma dessas rotas há uma escolta sendo realizada pela Polícia Militar e também são acompanhadas por auxiliares de serviços eleitorais devidamente convocados, cadastrados pela Justiça Eleitoral previamente e também por auxiliares de transporte, que são os responsáveis pelo carregamento dessas urnas, né? Entrega e depois o recolhimento. Tudo feito de uma forma muito ordenada, concatenada, porque não pode haver falhas. Quantas pessoas estão envolvidas, além dos servidores, além dos convocados, o total de pessoas envolvidas nas eleições de Volta Redonda, Karina? Nós contamos com um exército de pessoas envolvidas em todo o processo eleitoral. Para que a eleição aconteça no domingo, nós temos em média umas 3.500 pessoas envolvidas diretamente. São mais de 3.000 convocados oficiais pela Justiça Eleitoral. Todos esses passaram por treinamento, a maioria deles treinamento presencial. Então, até esse momento, nós já fizemos mais de 25 reuniões de treinamento. Se nós somarmos as 2 zonas eleitorais da cidade, né? Todos eles receberam as instruções devidas desde o início da votação, a montagem da sessão eleitoral, as ocorrências que podem surgir durante o processo de votação, o encerramento desse processo de uma maneira lisa, escorreita, permitindo que todos os eleitores exerçam o seu direito de forma plena e pacífica, né? Até o fechamento da sessão eleitoral e o retorno de todo esse material aqui para o prédio da Justiça Eleitoral. Então, no total, mais de 3.500 pessoas, entre convocados, forças de segurança e apoio logístico. Karina, o TRE usa Volta Redonda como base para a distribuição e logística das urnas de várias cidades da região, né? Aqui é feita a inseminação das urnas com os dados. Esse trabalho parece que já foi feito e está tudo pronto para as outras cidades. Fala um pouco para a gente. Sim, tudo pronto. Volta Redonda cedia um polo de carga e inseminação de urnas eletrônicas e que prepara e distribui essas urnas para 10 cidades do sul fluminense. Então, todas essas urnas, a gente soma um arsenal de mais de 1.700 urnas nesse momento, urnas de última geração, o último modelo do TSE, são urnas modelo 2022. Então, todas elas passaram por testes exaustivos por carga e foram inseminadas por técnicos preparados somente para esse trabalho. Então, daqui saem as urnas para mais 10 cidades do sul fluminense. Além de Volta Redonda, nós enviamos urnas também para Barra do Piraí, Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten, Valença, Rio das Flores, Rio Claro e outros municípios. Karina, em caso de defeito ou algum problema para fazer a substituição das urnas, como que vocês operam essa logística? Bom, caso alguma urna apresente defeito, os próprios mesários já são treinados para que faça aquele procedimento simples do desliga
aguarda um pouquinho e liga. Muita coisa é resolvida somente nisso. É como que se a urna desse uma esfriada ali no processamento dela e já se resolvesse o problema logo em seguida. Mas se o defeito persistir, o presidente da sessão faz contato conosco, é um contato super imediato. A gente tem uma rede de comando que trabalha em cima de WhatsApp, e-mail e ligação telefônica, mas basicamente WhatsApp. E na mesma hora nós direcionamos um técnico de urna eletrônica, que na verdade se chama um auxiliar eleitoral, que sai daqui e vai direto para o local para averiguar o problema que está acontecendo, né? Em último caso, nós podemos até efetuar a troca dessa urna, o que a gente chama de contingenciamento. Nós temos várias urnas que são de contingência, preparadas para uma eventual troca, quando o problema não pode ser sanado pelos meios normais. A expectativa da Justiça Eleitoral é que a partir das 8 horas da noite do domingo, os primeiros resultados comecem a surgir nos painéis de acompanhamento do Tribunal Regional Eleitoral. E a partir das 9 horas, alguns resultados, até mesmo oficiais, poderão ser seguidos pelos eleitores da região. A gente não tem uma previsão específica desse horário, né? Porque depois que as sessões fecham, primeiro passam as rotas da Justiça Eleitoral recolhendo as mídias de resultado, que são os pendrives das urnas eletrônicas que contém o resultado da votação daquela urna, né? O voto que cada candidato obteve e tudo mais. Esses pendrives chegam aqui e eles são lidos diretamente nos computadores oficiais da Justiça Eleitoral. Todos eles rodam programas lacrados que só são acessados mediante senha e contrassenha dos próprios servidores da Justiça Eleitoral. E os dados que nós vamos transmitindo são através de uma linha dedicada do Judiciário Federal, sem qualquer interferência de fora, né? Não tem como rotear essa transmissão de dados, e a nossa expectativa é que isso ocorra o mais rápido possível. Eu creio que por volta aí das 8 da noite a gente já possa dizer aqueles que estão em primeiro lugar. E talvez por volta de umas 9, 9h30 a gente já consiga proclamar o resultado oficial. Mas isso tudo dependerá, né, da agilidade, da chegada dessas mídias de resultado aqui no prédio, e também, em segundo plano, com a velocidade da transmissão desses dados para o TRE e para o TSE, tratar toda essa criptografia que está sendo enviada para ele, né? Já houve eleições que teve que dar uma parada, porque estava congestionado essa transmissão, né? Às vezes eles fazem algumas pausas intencionais para irem tratando os dados que vão chegando, afinal de contas a gente está tratando do Brasil inteiro, né? E de um contingente de milhões de eleitores. Aqui na Cidade do Aço, serão 7 candidatos a prefeito e 354 candidatos a vereador cadastrados nas urnas eletrônicas. Aqui em Volta Redonda, nós temos 354 candidatos a vereador, ou seja, na eleição proporcional, e candidatos a prefeito, nós temos 7 ao todo, eleição majoritária. Karina, parece que 2 locais de votação sofreram alterações, tanto na 131 quanto na 90 zona eleitoral. Fala pra gente quais foram esses locais. Isso, na 90ª zona eleitoral, eleitores que votavam na Escola Municipal Wilton Rocha, no bairro Voldac, esse ano irão votar na Arena Esportiva, ao lado do 28º Batalhão de Polícia Militar, também na Voldac. Houve uma alteração também no local de votação da zona 131, os eleitores que votavam na Unifoa, no bairro Tangerinal, irão votar no Colégio Batista, na Vila Santa Cecília, bem pertinho.